Olá, boa noite. O programa Sem Disfarce dessa semana trata de um tema bastante polêmico entre legisladores, juristas e o povo brasileiro em geral: a redução da maioridade penal. Para falar sobre esse assunto aqui com a gente, a professora da Faculdade Católica do Tocantins, Lara Lívia Cardoso, obrigada pela presença. Além dela, Mônica Brito, que é uma das representantes do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito obrigada pela presença. E para me ajudar nesse bate-papo, nessa discussão, eu estou com o jornalista Rubens Gonçalves, que tem o título de amigo da criança. Muito obrigada também pela presença. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre redução da maioridade penal. Estamos de volta, obrigada pela sua audiência. E o tema de hoje é redução da maioridade penal. Bom, antes de a gente começar a falar sobre isso, eu queria convidar vocês a assistir uma reportagem que foi tema aqui da TV Record em um outro programa, para a gente poder falar um pouquinho a respeito desse adolescente hoje. Vamos à reportagem? Olhando de fora, fica difícil imaginar o que acontece dentro dessas paredes enormes. Mas uma vistoria realizada pela Defensoria Pública do Estado identificou diversas irregularidades no Centro de Apoio Socioeducativo, o CASE, responsável por reabilitar menores infratores. Banheiros em condições precárias. O local mais parece uma obra abandonada. Na biblioteca, livros e materiais que deveriam ser utilizados para ajudar na reabilitação e inserção de jovens na sociedade estão amontoados. Segundo a Agência de Defesa e Proteção Social do Tocantins, 37 jovens estão internados aqui no CASE da capital. E esta não é a primeira vez que problemas são identificados no local. De acordo com a Defensoria Pública, 2 recomendações para adequações da sede já foram feitas ainda este ano. O coordenador em substituição do Núcleo de Direitos Humanos explicou que o problema já é recorrente e que, além das falhas na infraestrutura, a postura de alguns profissionais também não estão adequadas à legislação. Além desse problema de ausência de infraestrutura, no CASE, nós recebemos com certa frequência denúncias de maus tratos em face dos internos. Nós temos diplomas legais, nós temos leis que determinam como essas medidas socioeducativas devem ser cumpridas. Elas devem visar a educação, a reeducação do interno, do adolescente. Os frutos da falta de cuidado com os jovens internos podem gerar também consequências para a sociedade. Eu comecei mostrando essa reportagem porque nós conversamos agora há pouco, né, Mônica? Você que é coordenadora do SEDECA, e você comentava que há 25 anos, desde quando o Estatuto, né, foi criado, se discute esse tema da redução da maioridade penal. Mas eu pergunto, hoje, na sua opinião, o sistema socioeducativo é eficiente? Não, o sistema socioeducativo, ele na verdade não há um esforço por parte de todo o Estado, do Estado brasileiro e do Estado do Tocantins. Por exemplo, no ato da apreensão do adolescente, no ato do flagrante em que o adolescente comete ato infracional, geralmente há um abuso de autoridade, mesmo nas condições em que os adolescentes já estão imobilizados. Nós frequentemente temos visto dentro do CASE, que é a unidade de internação provisória, no qual os adolescentes estão com lesões físicas em decorrência da truculência da polícia no ato do flagrante. Por outro lado, na apuração do ato infracional, a nossa constatação é que a maioria dos adolescentes que estão em privação de liberdade não deveriam estar em privação de liberdade. Porque não houve o devido processo legal, não houve direito ao contraditório, porque deveriam ser aplicadas as medidas em meio aberto. Então, os adolescentes que estão no CASE, a maioria foram por furto, por roubo e por uma outra medida socioeducativa leve que não haveria necessidade de aplicação dessa medida. E do outro lado, nós temos uma falta de uma proposta pedagógica, falta de capacitação. Os profissionais que trabalham no CASE, a maioria deles são indicados por políticos, não há estrutura física como foi mostrado pela TV, então há uma somatória de fatores
que violam leis nacionais e normativas internacionais que o Brasil é signatário, tanto na área da apuração do ato infracional, da aplicação da medida socioeducativa, como da execução da medida socioeducativa. E isso dificulta totalmente a reflexão por parte do adolescente do ato infracional cometido. Então, se o adolescente vivencia situações de extrema violência na privação de liberdade, a cabeça do adolescente é quando sair também ter o mesmo procedimento fora da privação de liberdade. Então, nós estamos criando uma situação de extrema violência por causa da omissão ou ação do Estado tocantinense. Eu pergunto para a senhora, professora, que estudou muito esse tema, junto com os alunos da Faculdade Católica, até promoveram recentemente um debate. Será que esse tipo de tratamento com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a falta desse modelo socioeducativo que a lei prevê, que faz com que tanta gente seja a favor da redução da maioridade penal? É como se o fato desses adolescentes sofrerem as medidas socioeducativas, mas na prática a gente não vê uma mudança de comportamento, levar a crer que talvez a redução seja a saída? Na verdade, o que falta é um aprofundamento científico para que você forme uma convicção de maneira fundamentada. Então, no meu ponto de vista, o que deve ser feito é preparar a sociedade para que ela tenha consciência da importância dessa decisão, porque recentemente o Congresso Nacional ele deixou claro que até o final de junho ele pretende votar a PEC que está em andamento, reduzindo ou não esta maioridade. Acontece que ele ainda levantou a possibilidade de um possível plebiscito para isso. Então, o plebiscito ele é uma consulta à sociedade, né? E a sociedade é a que vai decidir, afinal, se haverá redução ou não. Só que nas condições em que nós nos encontramos, como a própria reportagem acabou de mostrar, vai piorar a incidência do adolescente na prática do crime, na prática da infração. Então, com a realidade em que nós estamos vivenciando hoje, nós não estamos preparados para essa redução, até mesmo porque o adolescente ele vai deixar de viver o que ele precisa viver como adolescente e os dados estatísticos eles estão aí para demonstrar que a reincidência nos atos infracionais, elas são bem menores do que, na verdade, a violência que eles vivem na sociedade. Então, eles são mais objetos da violência do que pessoas que praticam o crime. E o interessante viver isso dentro do mundo acadêmico é que os alunos, eles têm a consciência, e nós tentamos passar isso para eles, a consciência da importância dessa convicção de forma bem estruturada, porque é ela que vai decidir essa decisão. E nós não estamos preparados para a redução. Eu queria só complementar e depois em seguida fazer uma pergunta. Primeiro, assim, o nosso colega, obviamente, não é culpado de reproduzir um preconceito social. Ele chama menor infrator, o nosso colega visto agora há pouco na reportagem, e isso é um problema na mídia brasileira. Não existe menor. Menor é um termo extremamente depreciativo. Menor é uma visão, coisificar um ser humano. Menor está associado à pobreza, à violência, está associado ao crime. Então, dificilmente você vai ver um projeto, uma reportagem mostrando lá no colégio particular aqui da capital, Olimpo, Marista, qualquer que seja, empregando o termo menor. E você nunca vai ver um adolescente no CASE. Vai ser sempre assim, no CASE tem menor e nos colégios particulares tem adolescentes. As palavras, estou falando isso porque, obviamente, as palavras não são aleatórias. Se você faz uma reportagem, Graziela, e você fala invasão de terra, significa que você olha pela perspectiva do latifundiário, do fazendeiro. Se você fala ocupação, você olha pela perspectiva daquele que está ocupando a terra, o sem terra, o movimento sem terra, enfim. Então, aqui durante essa fala você não vai me ver, e nem escrito, coisa que eu escrevo por aí, em algum veículo, você não vai me ver utilizando o termo menor, que me parece ser um jargão policial, e ninguém utiliza, por exemplo, em reportagem, ninguém utiliza meliante, mas todo mundo utiliza
menor. Ninguém usa termo depreciativo em relação à comunidade homossexual, porque eles são organizados, no dia seguinte vai estar nas redes sociais, enfim. Eu queria perguntar para a Mônica, aproveitando aqui, foi dito aqui do plebiscito, da possibilidade de realização do plebiscito, enfim. Ora, já está comprovado. A maioria da população brasileira, e ninguém desconhece isso aqui, é a favor da redução da maioridade penal. Agora, eu pergunto para a Mônica o seguinte, num momento de clamor popular e baseado no senso comum, reduzir a idade penal não é um problema nesse contexto? Olha, é um problema gravíssimo, Rubens, e muito bem colocado. O lugar que a infância ocupa, principalmente a infância negra e pobre no Brasil. Então, a avaliação que nós temos hoje enquanto sociedade civil é que, primeiro, é um tema de exceção. Como falar de redução da idade penal se nós temos no Brasil 26 milhões de adolescentes e só 23 mil cumprem medida socioeducativa, ou seja, de privação de liberdade, 0,8%. Então, como esse tema vem à baila? Há interesses econômicos, politiqueiros e há interesses do capital também, porque não era para estar se discutindo se somente 0,5 adolescentes de todos os crimes cometidos pelo Brasil são cometidos por adolescentes e crimes de homicídio ou tentativa de homicídio. Então, nós temos uma parcela de 0,5. Nós estamos falando de 0,5 adolescentes. Como 0,5 adolescentes vai resolver o problema da violência? Porque se diz que vamos, então, encarcerar os adolescentes, porque a pena, a responsabilização do Estatuto é branda, que isso é equivocado, porque há, sim, a responsabilização dos adolescentes de 12 a 18 anos. Eles, sim, são responsabilizados com até 6 medidas socioeducativas, porém, a execução, o cumprimento é que não é feito da forma adequada. Portanto, a responsabilização é dos agentes públicos. Nós tínhamos que estar discutindo aqui era como responsabilizar os agentes públicos pelo não cumprimento das medidas socioeducativas. Como nós vamos discutir um tema de exceção? Porque o tema que deveríamos estar discutindo hoje, um equívoco sem tamanho, Rubens, era a questão da violência contra a criança. Porque no mapa da violência que foi publicado há 15 dias atrás, trouxe que de 1980 a 2012 aumentou em 300% a violência contra a criança. Então nós temos, se aumentou da década de 80, aumentou em 300% e reduziu em mais de 50% a prática do ato infracional, objetivamente, em questões de dados, a situação a gente tinha que estar discutindo é como proteger a infância brasileira. Então, nós mais uma vez estamos mostrando o quê? Há uma intolerância quanto à juventude do Brasil, porque está comprovado que nós temos matado jovens pelo mapa da violência e nós temos trabalhado no hiperencarceramento. Então, a política de Estado é encarcerar e matar. Então, a gente não consegue entender muito bem e já consegue entender que essa é um crime que a nossa geração vai deixar para gerações futuras. Porque nós estamos encarcerando um menino, se for aprovada a PEC 171 e seus 38 apensos, né? Nós poderemos estar colocando na cadeia adolescentes de 14 anos que vão passar o momento mais produtivo, mais rico da sua vida num sistema prisional, que somente 10% do sistema prisional do Tocantins, por exemplo, tem envolvimento com a educação. Só um minutinho, eu preciso ir para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para continuar falando sobre esse tema. Estamos de volta com o programa Sem Disfarce, tratando sobre a redução da maioridade penal. Professora, eu pergunto para a senhora, onde está o erro nessa discussão? No bloco anterior, SEDECA defendeu muito essa questão do erro na discussão, tendo em vista o ponto daquele que vê o crime,
que assiste na televisão o crime, né, praticado pelo adolescente e que escuta, às vezes, da autoridade policial. Eu e Rubens já fizemos várias reportagens a respeito do assunto, que nada vai acontecer porque ele é adolescente, porque eles não podem tomar nenhuma medida. Aonde está aí o grande equívoco diante do estudo que vocês fizeram sobre essa legislação? Olha, Graziele, o grande equívoco é que o Brasil ele não tem estrutura física, organizacional, governamental para que de fato aconteça essa redução. Reduzir não é a solução, porque a criança e o adolescente elas devem ser preservadas em sua essência o máximo que for possível, certo? Os direitos fundamentais eles existem para que as condições mínimas de sobrevivência sejam ofertadas ao cidadão. E a criança e o adolescente, ela se encontra em um patamar especial exatamente por conta dessa peculiaridade, por ser criança e por ser adolescente. Então, elas precisam ser preservadas, praticaram atos infracionais, elas têm o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é uma norma brasileira das mais respeitadas em âmbito mundial. Então, uma norma eficaz nós temos, isso é fato. O que precisa é a prática, a estrutura do governo ser reformada no sentido de oferecer condições de ressocialização. Eles precisam sentir a necessidade de se ressocializarem para terem vontade de se sentirem inclusos, de retornarem à sociedade para que consigam viver de fato com qualidade de vida. Porque se eu coloco um adolescente de 17 anos numa situação de privação de liberdade, como ela falou, e se essas condições mínimas não forem ofertadas para ele, para que ele se sinta interessado em se ressocializar, em que condições esse adolescente sairá dessa privação de liberdade? Então, o que eu entendi, o que a colega quis falar quando ela quando ela afirmou que a discussão é equivocada, é no sentido de que o assunto ele é muito mais sério do que se imagina. Sabe? Reduzir por reduzir, nós não vamos encontrar ou conseguir fazer com que esse adolescente tenha um interesse em agir com probidade, em trabalhar, em estudar. Ele vai sair já com uma visão em praticar novos atos infracionais. Então, o Estado ele tem que ter a consciência de que ele tem que ofertar condições mínimas de sobrevivência para que esse jovem tenha um interesse em voltar para o seu núcleo familiar, em voltar para encontrar condições de emprego, de trabalho, de estudo. E a educação de casa e a educação ofertada pelo Estado, quer queira, quer não, tem uma responsabilidade absurda em relação a essa ressocialização. Nós temos que ter essa consciência de que o sujeito ele precisa ser educado. E aí alguns nos afirmam, não vamos colocar essa responsabilidade apenas à educação. Não apenas, mas que proporcionalmente isso é significativo, Então nós precisamos educar e educar. E me parece significativo também, só para concluir antes, eu falei que o termo menor é inapropriado e que a imprensa reproduz esse preconceito social, coisificando uma criança ou adolescente, mas eu não disse o que é criança ou adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, naturalmente, ou seja, o conceito jurídico é que criança é o sujeito até um dia antes de completar 12 anos, né? Esse é criança. E até um dia antes de completar 18 é adolescente. Portanto, o termo menor não aparece aí nesse contexto. Foi isso que a gente quis dizer. Mas eu gostaria de discutir um ponto que me parece fundamental, que está sendo pouco abordado nessas discussões todas. A questão da crise de representatividade do século XX, segundo os estudiosos, Graziela, foi o século da expansão da democracia no mundo. E o final do século XX, no começo de 95, 98, surgiu no mundo essa crise de representatividade. As pessoas não se sentem representadas pelos seus representantes. E me parece, a mim pelo menos me parece, que o Congresso abraçar esse tema nesse momento tem a ver com
ouvir as vozes das ruas. Em 2013, aquelas passeatas, em 2014, enfim, os protestos todos. E não é privilégio só do Brasil, a crise de representatividade é mundial, Primavera Árabe, né? O México, por exemplo, tem uma crise gravíssima também, muito protesto e tal. E me parece que eles quiseram dar uma resposta às vozes das ruas, não combatendo a corrupção, como foi pedido, não reduzindo, melhorando o serviço público, como foi pedido, mas atacando um ponto que tem muito menos gente que defende, que é a redução da maioridade penal. E nesse sentido eu queria ouvir, se possível as duas, se a gente tiver tempo nesse bloco, sobre isso. Para a senhora, professora, você não tem a impressão de que é também uma resposta às vozes das ruas a proposta de reduzir a maioridade penal, já que há, de fato, e a gente reconhece isso, um clamor popular no sentido de reduzi-la? Com certeza, porque eles sentem a necessidade de receber um retorno, um feedback do governo no sentido de reduzir essa sensação de impunidade, essa sensação de falta de proteção, de segurança pública. Só que a incidência, os números nos mostram que a prática ela é mínima. Não é isso que vai resolver. Agora, eu queria deixar claro para a sociedade ter a consciência de que, caso aconteça esse plebiscito, a importância do seu manifesto e a insegurança que ele nos traria. Porque a grande diferença entre plebiscito e referendo é exatamente que no plebiscito o governo ele joga uma proposta, uma pergunta, sem a aprovação do ato normativo. Quando essa ideia é aprovada pela sociedade, por exemplo, eles vão indagar a sociedade: você é a favor da redução da maioridade? Isso é o plebiscito. Sim ou não? Se 90%, que é esse o índice que nos mostra que a sociedade é a favor, falar sim, a ideia foi aprovada, e aí o legislativo vai legislar da forma em que eles bem entenderem. Eles vão ter a abertura para legislar essa redução da forma em que lhe for conveniente. Já no referendo, a diferença é que depois da aprovação pelo legislativo, a sociedade vai às urnas e manifesta o seu ponto de vista em ser a favor ou contra. Então a sociedade ela tem que ter a consciência de que, caso isso aconteça, está literalmente em suas mãos a responsabilidade também de essa redução vir a acontecer ou não. Então, da situação em que se está, não é a solução reduzir por reduzir, e vai faltar eficácia na aplicação do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que nos oferecem medidas desde a própria advertência até a detenção propriamente dita. E a partir dos 12 anos de idade. Exatamente. Eu queria aproveitar que o nosso tempo é curto e fazer uma outra pergunta. Como você lida muito com esse assunto através do SEDECA, o que você acredita, então? Porque há um descrédito popular com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A professora falou que é uma lei mundialmente modelo, elogiada, modelo, mas no Brasil há um descrédito com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que, na sua opinião? Só para dar também uma contextualização, a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, ela foi escrita a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é que influenciou a Convenção sobre os Direitos da Criança. É uma das leis mais avançadas em termos de América Latina, só para ampliar mais esse escopo. Verdade. É uma lei que ela não teve aplicabilidade. Como se diz no Brasil, uma lei que não pegou. Que não pegou. Nem por parte da família, nem por parte do Estado e tampouco da sociedade. Porque há uma intolerância. E a gente costuma dizer que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele promoveu várias revoluções. Revoluções de gestão, revolução de paradigma de ideia, revolução de intervenção, revolução do olhar da criança que sai de objeto para sujeito. Então ela traz vários paradigmas. Muitos paradigmas, e que nós não conseguimos romper, como, por exemplo, a questão de gênero. Né? Então, é grave, essa questão de gênero está posta no Estatuto. A questão de raça, a questão
de diversidade sexual. Então, são temas que são estruturantes e que estão postos isso no Estatuto da Criança e do Adolescente e que nós, sociedade, somos muito tradicionais nesse tema e que me parece que para a gente avançar nesse tema sobre a questão da insegurança, insegurança nas cidades, né, a questão da segurança pública, tem que tocar nesses pontos estruturantes, como a intolerância de homem com mulher, a intolerância de índio com não índio, com pessoas ribeirinhas, não ribeirinhos, com cor. Então, nós temos que tocar em temas que a gente não toca sobre a sexualidade, sobre gênero, sobre todos esses temas. Esses são os temas intocáveis e que, se a gente não superar esse diálogo, nós vamos ficar em discussões pontuais, no marco da emoção, falando a favor ou contra da redução da idade penal, porque o Brasil é a terceira população que maior encarcera adulto e não resolveu o problema da segurança pública. Então, como é? É como se a gente quisesse resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, nós estamos queremos prender mais adolescentes, sabemos que não resulta porque as nossas cadeias estão superlotadas e querendo que isso resolva o problema da segurança pública, sendo que o problema é muito embaixo. Nós temos desigualdade social, nós temos questão racial, nós temos questão de gênero, enfim, são esses temas que têm que ser tocados. A discussão não é conjuntural, ela é estruturante. E com relação ao plebiscito, referendo, nós somos e lutamos e falamos e reafirmamos que a questão da redução da maioridade penal é cláusula pétrea. Se ela é cláusula pétrea, ela não pode ser alterada nem por um projeto de lei e tampouco por uma consulta pública como essa que está sendo discutida. Ou seja, o Parlamento Federal está constantemente descumprindo o marco legal, avanços de legislações. Ora, se a cláusula pétrea não pode ser alterada, porque são garantias individuais que estão na Constituição Federal e que não pode ser mexida, a não ser com uma nova Constituição. Como nós estamos também discutindo isso? Também, com certeza, esse é um debate que a sociedade civil acha que, se nós perdermos esse debate por um ponto de exceção, né, que são 0,8 adolescentes, então nós estamos falando de praticamente um assunto que não é problema. E nós estamos trazendo como se fosse um problema, ou seja, um estado de exceção. Nós vamos recorrer aos tribunais superiores para que eles se posicionem com relação à questão da cláusula pétrea dessa matéria. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço a presença de todas vocês. Lembro apenas uma coisa importante. O programa Sem Disfarce convidou várias pessoas que são a favor da redução da maioridade penal. Algumas não puderam comparecer e outras desmarcaram, confirmaram a presença e desmarcaram. Então, por isso que esse programa e essa conversa sobre maioridade penal está acontecendo com pessoas que são, sim, contra a redução da maioridade penal. O programa Sem Disfarce agradece a sua audiência e na semana que vem a gente está junto de novo. Muito obrigada.